Oi, eu sou Gustavo Henrique e sejam bem-vindos ao A Ponte. Oi gente, tudo bem? Hoje o assunto do vídeo vai ser o ide, o faça, o simplesmente deixe as preocupações de lado e tente, ok? Hoje a gente vai ter alguma participação especial aqui. Atrás da câmera tem Duda Beat e Yasmin Beat. Olá! Tanto eu, que só gravo sozinho, quanto elas que não gravam, a gente tá meio assim, né, aprendendo, né, se acostumando. Mas no decorrer do vídeo a gente vai se acostumando melhor. Então vamos começar com a definição do que é propósito e do que é chamado, que acho que vai ajudar a gente, né, no entendimento dessa palavra de hoje. Então vamos lá. Propósito. Propósito é a razão da sua existência. Lá em Jeremias 1,5 diz assim: Eu conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Todas as minhas características físicas ou mentais são predestinadas por Deus. Você só descobre seu propósito com o relacionamento com o Pai. E agora, o chamado. Temos dois. O primeiro chamado, universal, para todo mundo, é que sejamos filhos. Esse é o desejo do Pai, né? Que sejamos filhos. E o segundo, que é o que também todo mundo tem, é o ministério da reconciliação. Lá em 2 Coríntios 5,19 diz assim: Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. E o que é essa reconciliação? É o nosso grande ide, aquilo que todo mundo diz, até a igreja que a gente frequenta aqui. Ide, ame e inspire. Esse é o nosso lema, vamos dizer assim, de todo cristão. O ide é esse ministério da reconciliação, é você trazer os filhos de volta. Nós somos, na criação, nós somos conciliados e com esse ministério da reconciliação nós trazemos os filhos de volta para o Pai. E é sobre esse ide que a gente quer falar hoje aqui. A Bíblia diz assim: Ide por todo o evangelho. Ide por todo o evangelho. Exatamente isso que a gente queria falar. Quando a gente vai cumprir o ide, né, a gente buga. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos de todas as nações. Olha, ela decorou na primeira. Na primeira vez. Então, galera, esse é o nosso princípio, é a nossa base, né? Fazer discípulos, levar a mensagem que a gente recebe para os outros também. Teve um estudo recente que mais de 48% dos cristãos jovens, os millennials, né? Eles acham que é errado a gente pregar o evangelho, porque a gente fala que eles acham que é errado, porque meio que a gente estaria empregando uma cultura ou coisa do tipo. O Theo Hayashi e o Luca Martini falaram sobre isso. Como se estivesse colocando o cristianismo goela abaixo, entendeu? Até entendo se fosse uma cultura terrena, né? Tipo, e se indígena. Não fosse o nosso chamado pra Deus, né? É tipo indígena, uma cultura que seja, sei lá, uma tradição. Só que o evangelho é diferente disso, né? É uma cultura do céu. Mas a gente tem que crer nisso. E, tipo, essa pesquisa foram feitas com jovens cristãos. Então, né? Algo de errado não está certo. Mas eu confesso que eu já tive esse pensamento também, tipo, de falar, ai, por que tá pregando aqui no terminal, no ônibus, né? Assim, eu também achava que era uma transgressão pra liberdade que todo mundo tem. Mas, assim, em nenhum momento, nenhuma pessoa obrigou ninguém a reconciliar com Jesus, né? A gente vai pregar o evangelho, a gente não vai converter a pessoa. A gente tem o chamado de pregar. Se a pessoa vai se converter ou não, tá com escolha ela. Dela, né? Porque às vezes eu ficava com esse pensamento, tipo, por que a pessoa tá pregando aqui? Mas não é esse pensamento que a gente tem que ter. Eu entendo essas pessoas que tinham esse pensamento, porque eu tinha mesmo esse pensamento. Só que agora eu vejo que como eu tenho a liberdade de me expressar como eu posso me expressar. Desde que eu não esteja, tipo, colocando uma arma na sua cabeça e fala, você vai aceitar Jesus, sim. Mas eu acho que eu tenho liberdade de falar, sim, onde eu quiser sobre o evangélico. Sobre o evangelho, já que isso que Deus determinou pra gente, né? E a gente não tem a garantia de que a outra pessoa vai querer ouvir. Então o id envolve muita dificuldade, tanto por parte da recepção da mensagem, quanto pelas nossas inseguranças também. Eu
né, as pessoas aqui sabem que eu tenho muita insegurança. Às vezes a gente vive numa pilha tão grande assim de medo que a gente já se imagina numa realidade que nem sequer existe. A gente não tem garantia de que tal coisa vai acontecer e a gente se antecipa, né? A gente sofre por antecedência. Isso é muito prejudicial pra gente, pra nossa saúde mental e pro ID também. Porque a gente já antecipa uma situação que não existe. A gente deixa de se arriscar, deixa de confiar aquela situação em Deus e coloca essa confiança nos nossos ombros. É muito importante na hora de cumprir o ID entender que a gente não tem que ir focado numa boa recepção dessa mensagem, né? Mas sim no simplesmente ato de fazer, de tentar. Jesus, quando ele ia pregar também, nem sempre foi bem recebido. Tanto que ele fala para os discípulos, se eles forem em algum lugar e rejeitarem os discípulos, era para eles limpar a sola dos pés, porque tirar a poeira daquela terra dos pés, porque eles foram mal recebidos. Isso antigamente era como se, tipo, você estivesse meio que, não amaldiçoando, mas, tipo, deixando esse lugar pra trás, entendeu? Uhum. E é bom a gente entender também que se Deus quisesse pessoas que não iam errar, que são perfeitas, já nasceram perfeitas, Ele não teria escolhido a gente pra fazer a obra dele. Por exemplo, Moisés mesmo. A Bíblia diz que Moisés era pesado de língua, né? A gente entende isso como uma gagueira. Então, Moisés era gago e teria que conduzir toda uma nação para uma terra prometida. E como que ele ia fazer isso, sabe? E Deus confiou isso a ele e confia as boas novas, confia esse ID pra gente também. E da mesma maneira que Moisés conseguiu e é citado na Bíblia, a gente também está participando da história de Deus e tem a oportunidade de levar esse evangelho para as pessoas. É muito bom a gente entender e desvincular a ideia de que o final, né, define toda a sua trajetória. Nosso pastor sempre fala que às vezes a gente tem a ousadia, a coragem de chegar e falar assim, vou orar por essa pessoa que tá na cadeira de rodas. E a nossa expectativa é que a pessoa levante da cadeira de rodas. Só que às vezes a gente vai orar pra pessoa e a pessoa não vai levantar. Né? O Fábio, meu marido, sofreu um acidente, ele tava com o braço com tala. E aí eu fiz minha devocional e tava cheio de unção. E aí eu cheguei lá e falei, vou orar pra você vai ser curado. E aí eu falei, Deus, vem com teu fogo. E aí quando eu acabei a oração, assim, nada aconteceu naquele momento. Assim, eu creio que Jesus vai curar ele, Jesus vai restaurar ele, mas naquele momento não aconteceu. Só que o pastor sempre fala, nunca deixemos de orar por pessoas, mesmo que a cura não aconteça. Vai acontecer um dia, como também não vai acontecer um dia. Então, que a gente não se frustre. Na igreja a gente também tem o que é chamado de cultura de risco, né? Que é a gente ir, tipo, com medo mesmo. Vai com medo mesmo, tá com medo? Vai com medo mesmo. Tipo, não ter medo, porque esse foi o chamado que Jesus nos deu. Então a gente não tem que ter medo. A cultura de risco, ela é basicamente você ir, mesmo sabendo que tem a chance da pessoa ser curada ou não. Às vezes a pessoa pode não ser curada fisicamente, mas ela pode ser curada espiritualmente, né? Uhum. E sempre, assim, por mais que a gente, né, entenda a cultura de risco, por exemplo, entenda todo esse conceito, sempre vai dar aquele medinho de você estar falando com uma pessoa e tipo, a pessoa te olha torto, e aí, ou não chora, por exemplo, e você fala, ai meu Deus, falei alguma coisa errada. Ou quando a pessoa chora, você fala, agora eu acertei. E é importante a gente entender que se a gente está debaixo da vontade de Deus, está alinhado com Deus, tudo que eu falar tá sobre o olhar dele. Tudo que eu fizer, tudo que acontecer, vai estar sobre o propósito dele. Então, mesmo que a pessoa não entenda, que a pessoa não receba do jeito que você imaginou, você está debaixo do propósito de Deus, então você fez o que você realmente deveria fazer. Eu vejo que é muito dessa forma. E o último ponto que a gente vai falar é sobre a ousadia, que é o que a gente precisa, assim, ter todos os dias para fazer algo diferente, para fazer se cumprir o querer de Deus. Tudo que a gente vai fazer, a gente não acerta de primeira. Por exemplo, para eu trabalhar na minha área, eu precisei fazer faculdade. Para você saber fazer uma conta, você um dia teve que aprender isso. E é a mesma coisa com o ID. A gente não vai de primeira já arrasar e a pessoa vai chorar, você vai curar pessoas. Você está sobre o querer de Deus, está sobre o propósito de Deus, está debaixo da presença dele. Mas nós somos humanos, nós estamos aprendendo. Muita gente pergunta como perder a vergonha de pregar o evangelho, né? E a gente só vai perder essa vergonha quando a gente de fato for lá. Porque quanto mais experiência a gente vai adquirindo, mais a gente vai saber falar. E tem pessoas que vão ser receptivas e tem pessoas que não. E, tipo, independente disso, a gente tem que pregar. Sobre isso que você falou, ter uma experiência.
Foi recentemente, logo quando o Fábio sofreu acidente, né? E aí eu tava conversando com uma mulher lá que o filho dela tinha sofrido acidente também, ela tava bem desesperada. Mas eu percebi que ela era cristã, né? E aí Jesus falou assim, ora com ela. E eu, tipo, meu Deus. Aí eu falei, não, tá bom. Eu falei que queria ser ferramenta nas suas mãos, então eu vou. E aí quando eu orei com ela, tipo, igual você falou, ela não chorou. E eu falei, gente, será que eu falei alguma coisa errada? Será que, tipo... Porque quando eu fui orar, eu falei assim, olha, eu quero orar com você, só que eu sou nova nisso, tá? Porque eu nunca tinha orado com ninguém, assim, em um local público, uma pessoa que eu não conhecia. Eu orei com ela e na minha cabeça... Ela não pegou nada da minha oração porque ela não chorou. Mas foi o que você falou, não é porque ela não chorou que talvez ela não tenha recebido, né? Às vezes não acontece com aquela pessoa que eu orei. Às vezes eu posso ter orado com aquela mulher, só que ela não foi tocada pela minha oração, mas uma pessoa que estava lá longe, ela viu eu orando com ela, com essa mulher, ela falou assim, poxa, eu quero ser isso, eu quero ter isso dentro de mim. E é isso, o Id ele tá muito envolvido com a confiança no pai e com a ousadia de simplesmente ir fazer. Você não precisa ser perfeito, você só precisa fazer. Uma pessoa vai entender a sua mensagem. Eu posso ter o meu jeito. A Yasmin pode não gostar do jeito que eu prego, mas a Duda pode entender muito bem pelo jeito que eu falo. Então não fique procurando a aprovação das pessoas, porque nem todo mundo vai gostar. Mas se você ganhar uma pessoa, esse é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus não está na quantidade, mas na qualidade que você investe nisso. Então, invista no ID e simplesmente faça. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. E até mais. Deus abençoe vocês e tchau! Porque se não falar compartilhar, curtir e compartilhar. Se eles cortam, se curte. Ou se eles curtem, se gostarem. Se eles cortam, eles curtem.